Opa! Hoje eu estou vibrando porque nesse país de covardes, de pusilânimes, de pais que não têm autoridade com os filhos, de filhos que são irresponsáveis, apareceu um homem de verdade. E não é oficial de baixa patente, não, um general. O general Eduardo Vilas Boas, líder inconteste do Exército. Esse Eduardo Vilas Boas é tão líder que ele lidera o Exército, apesar de ter aquela doença esclerose lateral amiotrófica. Ele é líder porque tem força, coragem e discernimento. E tive a felicidade de ler uma nota hoje nas redes sociais dele que diz o seguinte: mais uma vez, o senhor Olavo de Carvalho, a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às forças armadas, demonstrando total falta de princípios básicos, de educação, de respeito e de mínimo de humildade e modéstia. E escreveu mais: verdadeiro Trotsky de direita não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Boa, general! Boa, general! Agora vamos ver que consequências vai ter a nota do general. Isso tudo nasceu de uma história sórdida, mais uma história sórdida, no meio do Palácio do Planalto e da família presidencial, da família real presidencial. Acontece o seguinte: o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário da presidência, secretário especial da Presidência da República, deu uma entrevista para a senhora Vera Magalhães, do Jornal Estado de São Paulo e da Rádio Jovem Pan, e disse exatamente o seguinte: o uso das redes sociais tem de ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada e as pessoas de bom senso têm de atuar mais para chamar as pessoas à consciência de que a gente precisa dialogar mais e não brigar. Pois bem, aí o presidente Jair Bolsonaro, chefe dele, disse nesse domingo, também através de uma rede social, o seguinte: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, vírgula, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. Perdoem o português. Português lamentável. Não se separa predicado, o verbo, do predicado, do objeto indireto. Quando se usa um objeto indireto, usa-se uma preposição. No caso, a preposição a. Quando não se tem experiência em escrever, usa-se a ordem direta, que seria assim: recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba a quem achar o contrário, sem vírgula. Antes disso, quer dizer, 2 linhas e meia, tem esse erro crasso, a falta de uma proposição e o excesso de uma pontuação. E antes disso, ainda tem mais. Sem qualquer regulamentação, não existe. É sem nenhuma regulamentação. Qualquer só se usa na negativa. Mas olha, em 2 linhas e meia, erros desse tamanho, mas os erros de português não são nada diante do absurdo que é esse tweet do presidente. Tweet absurdo. Primeiro, em nenhum momento o general Carlos Alberto Santos Cruz usou palavras como censurar, proibir, interditar. Isso é mais uma clara interpretação, mais uma fake news usada pelo presidente, que eu tenho certeza que ele só assinou o tweet, não foi ele que escreveu esse barbarismo só aqui, com base em interpretação errada. E ele ainda ficou irritado
com o general, porque o general foi lá no palácio para explicar para ele e ele ficou irritado porque o general não reconheceu que errou. O general não errou. O que ele disse é verdade. Os países civilizados, as democracias do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, estão quebrando a cabeça para ver como se usa a rede social e como se enquadra na lei. Não existe nenhuma atividade que possa ficar fora da lei. Qualquer pessoa sabe que as redes sociais estão cheias de fantasmas, de robôs, de pessoas que usam nome falso, imagens falsas de avatar. E isso precisa ser coibido pela lei, porque a liberdade de expressão tem uma limitação. A limitação da honra das pessoas, da reputação das empresas e da solidez das instituições. Não se pode escrever à toa com nome falso e jogar por aí insultos. E como disse o general Eduardo Vilas Boas, sem educação nenhuma, sem respeito por nada nem por ninguém. Então, a lei é necessária e é necessário que haja não a regulamentação, mas uma disciplina. O general falou em disciplinar dentro do governo. Quer dizer, disciplinar o uso de redes sociais pelo governo e legislar para que não fique tudo à solta. Eu sou jornalista há 52 anos. Eu sou o maior defensor da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão vem acompanhada por punições na lei penal para quem desonre pessoas, para quem acabe com reputações mentirosamente das empresas e para quem enxovalhe as instituições. Isso não estou dizendo que tem que ter na rede social, mas tem que ter alguma lei. O mundo inteiro está discutindo que lei é e o general não falou nada demais ao falar isso. Agora veio esse recadinho aqui do general Vilas Boas. Esse recado me parece o seguinte: olha aqui, a brincadeira acabou, agora é o seguinte, ou nós ficamos no governo, nós, generais, militares, e aí nós lutaremos juntos até o fim, poderemos até perder a batalha, mas não afundaremos. Não afundaremos na moral, não afundaremos no respeito à verdade, prestigiando esse tipo de coisa. Pois bem, hoje, antes de ler essa nota do general, eu li uma notícia publicada pela Bela Megali no Globo, em que ela conta o seguinte. Vou ler a Bela Megali. O sobrinho da mulher do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, Léo Índio, tem dado superpoderes ao cargo de assessor parlamentar que passou a ocupar no fim de abril. Ontem publicou em uma rede social uma entrevista que deu enquanto estava no Maranhão na última semana. Nela, apresentou-se como, aspas, interlocutor do governo federal, aspas. Também disse que estava no Estado para encaminhar as principais necessidades do povo maranhense ao presidente. Apesar de falar em nome do governo, Léo Índio não faz parte dele. Bem que seu primo mais próximo, o vereador Carlos Bolsonaro, tentou emplacá-lo como seu olheiro no Planalto, mas não obteve sucesso. Ele foi vetado pelo ministro Santos Cruz, que comandava a Secretaria do Governo. Entendeu o que é que está acontecendo? Por que é que o personagem aqui da nota do Vilas Boas se meteu nisso aí? A serviço de quem? Pois então, os documentos de Léo Índio já haviam sido entregues ao setor responsável pelas contratações no Palácio, e até o pedido de emissão de passaporte diplomático já tinha sido feito para ele e para o Carlos. Depois se recusaram a ter o passaporte diplomático, até porque seria um absurdo, né? De qualquer maneira, essa é a mesma história que aconteceu na queda anterior na Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Em 4 meses de governo, 4 meses não deu para fazer nada, mas já deu para derrubar 2 secretários da presidência com a mesma fonte da futrica. Carlos Bolsonaro, seu primo Léo Índio e o filósofo da Virgínia. Pois bem, o Bebiano caiu. E antes do Bebiano cair, o Estadão publicou uma reportagem contando que o senhor Léo Índio não era funcionário de nada, usava um crachá de visitante no Palácio, frequentou o Palácio 56 vezes contra 17 do Bolsonaro antes dele viajar para Davos. Qual era o gabinete mais frequentado? O do então secretário
Gustavo Pebiano. Pois é, agora eu quero saber do corajosíssimo Marco Feliciano se ele é capaz de repetir o que ele escreveu no Twitter. Santos Cruz é um infiltrado que trabalha para destruir a Revolução Conservadora. Marco Feliciano, pelo amor de Deus, para ter um apoio desse, rapaz, eu preferia não ter apoio nenhum. Agora, em compensação, a quase vice do Bolsonaro, Janaína Pascoal, a parlamentar mais votada da história, também do PSL, como presidente, disse o seguinte: se o presidente permitir a autofagia, será o fim. Um líder pode até se fortalecer do conflito por um breve período. Quando o conflito se transforma em dinâmica de gestão, o risco imaginado passa a ser real. Eu duvido que alguém aí, né, algum personagem dessa história, né, tenha suficiente inteligência para interpretar o que a Janaína disse. Então, eu espero que mesmo que esses membros dessa fogueira amiga dentro do palácio da família Bolsonaro tenham tirocínio para entender o recado que o general Vilas Boas deu a respeito de um personagem que até agora tem pairado como o guru, o filósofo, o professor. Espero. Não tenho certeza, mas o recado está dado, né? Ou todos vão juntos, se for o caso até perder, ou então não contem com os militares para afundar juntos. Bom, eu vou ficando por aqui, no desejo de que as coisas aconteçam da melhor forma para o Brasil, porque eu não tenho a menor intenção, o menor interesse de que o governo Bolsonaro faça água. Eu estou nesse barco, o Brasil inteiro está. Não sou como esses babacas da esquerda que ficam dizendo que não votaram nele, então não tem responsabilidade nenhuma. Tem, sofrerão as mesmas consequências e, se tivessem juízo, não estavam aí sabotando a reforma da Previdência e outros projetos de lei. Aliás, quero comemorar aqui que o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, anunciou que o seu relatório vai aprovar o pacote anticrime do Moro. Só faltava não aprovar. Era o que faltava, né? Mas não vai faltar, não. Pelo menos o relatório passa. A votação já é outra conversa. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.